Olá, meus irmãos! Hoje a nossa leitura bíblica é em Números, capítulo 18, nessa jornada devocional que estamos aqui em Números, o povo de Deus no deserto, conhecendo um Deus que está à frente deles, que está cuidando deles em todo o período do deserto. E aqui ele diz o seguinte no capítulo 18, diz assim: Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam quando tu e teus filhos contigo estiverem perante a tenda do testemunho. Veja só, nos capítulos anteriores aqui em nosso devocional, nós vimos a respeito da incredulidade do povo, do questionamento do povo a respeito da liderança espiritual de Moisés e de Arão, Coré ali e seu grupo, questionando Arão e questionando Moisés a respeito da santidade deles e questionando se eles não poderiam ser também sacerdotes. Mas nós vimos que o que Coré queria era trazer as práticas egípcias para o meio do povo. Como ele disse, nós morávamos em uma terra que manava leite e mel. Por que nós não podemos ter essa prática aqui no deserto? Porque a terra que vocês disseram para que a gente entrasse, elas são terras de gigantes, são terras de moradores que é impossível para nós podermos entrar nela. E aí houve aquela rebelião e houve aquela morte que é a consequência de uma vida que longe de Deus, uma consequência de uma rebeldia, de uma incredulidade, é a morte. Nós sabemos disso, porque o salário do pecado é a morte. E aí, no capítulo 18, no capítulo 17, Deus faz ali a prova. Deus pede para que cada príncipe de cada tribo trouxesse ali uma vara, e ali a vara que florescesse, a vara seca que desse vida e frutificasse, ali era a vara da tribo escolhida por Deus, e especificamente ali estava a de Arão, que ele foi colocado como chefe de toda a tribo de Levi. Então aqui no versículo 12 do capítulo 17 vai dizer assim: Então falaram aos filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? O povo aqui depois reconhecendo que o sacerdócio de Arão, dizendo: olha, nós vamos perecer se chegarmos e tocarmos nas coisas do templo, do tabernáculo, sem ser com o comando de Arão. E agora Deus está falando com Arão, dizendo a Arão quais são os seus deveres e os seus direitos de ser sacerdote dentro do povo de Deus. E um desses deveres é apresentar a iniquidade, né? E ali está perante o Senhor, e não só do povo, Deus está dizendo não só do povo no santuário, mas o seu também, Arão, porque Arão não era imune da iniquidade, do pecado. Arão teria que apresentar também perante o altar de sacrifício os seus sacrifícios de suas iniquidades, dos seus pecados. Então, farão um serviço, versículo 3, farão o serviço que lhes é devido
para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Então aqui está bem delimitado. Deus está deixando muito claro a respeito do povo, a respeito dos serviços dos coatitas, dos malita, dos filhos de Gerson, né? E ali ele estava bem claro com o que cada um deveria fazer. Ninguém toque naquilo que não lhe é devido tocar, para que não venha trazer um mal ali no meio do seu povo. E ele continua aqui, versículo 4: ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outro. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Ele está aqui, como eu falei, deixando bem claro, para que não haja dúvida a respeito de como deve ser o serviço no santuário, qual o serviço, a função de Arão diante do santuário, o serviço da tribo de Levi no santuário, do povo no santuário, do estranho, do estrangeiro. Ele está aqui deixando muito bem claro para que não haja outra vez mortes, para que ali o serviço traga vida e não morte. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. Ele tá aqui, como falei, nós vimos aqui no capítulo 10, não é? Lá no começo, quer dizer, no capítulo 2, no capítulo 2, ele vai vai distribuindo aqui as tribos, e os estranhos não são os estrangeiros, são aqueles que não são da tribo de Levi e que não são cotados para o serviço do templo. E ali os levitas, eles foram escolhidos dentre o povo para que eles assumissem esse serviço do templo, porque os levitas, nós vimos no recenseamento, o número de primogênitos de todo Israel era o número de levitas, e os levitas foram tomados para o serviço do templo em lugar de todos os primogênitos do povo de Israel. Então, os Gersonitas, os Coatitas e os Malitas, eles eram ali responsáveis pelo serviço do templo. E veja só, lá no capítulo 3, versículo 43, ele vai dizer assim: todo primogênito varão contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. E disse o Senhor a Moisés, o versículo 45 agora: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Então Deus está falando aqui que os levitas,
iriam substituir os primogênitos no serviço do templo. Então aqui os coatitas, né, os gesonitas e os malitas, ali eles fariam esse serviço no templo, no templo, mas quem entraria no tabernáculo, quem faria o serviço do tabernáculo dentro do tabernáculo, era Arão e seus filhos, que eram sacerdotes. E ele está falando aqui do sacerdócio. Então, os levitas, eles não eram todos sacerdotes, mas a família de Arão e seus filhos, exerciam essa função sacerdotal. Só eles, mas versículo 7 aqui, voltando para o capítulo 18, mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio. Ele seria o sacerdote. Deus aqui está delimitando e deixando claro as funções de cada um ali no serviço. E nós devemos prestar atenção nisso. Nós vimos ontem isso, a respeito da função específica que Deus dá a alguns no meio do seu povo. Todos nós somos povo de Deus. Aqueles que confessam e recebem Jesus no seu coração, João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no teu nome. Então, os que creem no nome do Senhor são povo de Deus, um povo de propriedade exclusiva, um povo de sacerdote. Então, mas esse povo, que é um povo de propriedade exclusiva de Deus, nós vemos biblicamente que tem alguns que Deus chama dentre esses, não para que tenham um cargo elevado ou que seja mais importante dentro do seu povo, mas pelo contrário, Jesus diz que esses que são chamados especificamente como pastores, missionários, esses têm uma atribuição ainda de maior responsabilidade. E esse tem que servir o corpo. Então não é um cargo de prestígio, de acúmulos de bens, mas é um cargo de serviço. E ele diz assim, versículo 8: disse mais o Senhor a Arão: eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Isto terás das coisas santíssimas, não dadas ao fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas ofertas pelo pecado, e com todas as suas ofertas pela culpa, que em mim apresentarem, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo homem o comerá. Ser-te-á santo. Também isto será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerás. Ele está aqui falando a respeito, dizendo a Arão que o serviço dele no templo vai ser ali recompensado. Ele vai tirar o sustento dos serviços do templo. Então ele não tem que estar atrás de plantar, de cuidar de gado, de outras coisas, porque ele estará ali envolvido completamente no serviço do templo. Os levitas, lembrando aqui, eles não tiveram porção de herança de terra dentro da terra de Canaã. Eles não tiveram ali uma divisão para eles, para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem se manter, para que eles pudessem produzir. E a herança dos levitas era o Senhor.
O Senhor era de propriedade dos levitas, e dali eles tirariam o sustento e o seu alimento das coisas consagradas. E ele continua aqui, versículo 12. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerás. Toda coisa consagrada, irremissivelmente em Israel, será tua. Então Deus está dizendo: o que é meu é teu, vai ser teu, para o teu sustento, para o teu alimento. Tudo que tiver de melhor em Israel será trazido para aqui, para o templo, para o teu sustento e da tua família, aqueles que estiverem consagrados, né? Aqueles que estiverem limpos. E ele continua aqui, versículo 15. Todo o que abrir a madre de todo ser vivente, e ele está falando aquilo que nós vimos lá no capítulo 3, versículo 42, que os primogênitos, né, de todo Israel, todo que abrir a madre de todo ser vivente, e que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como os de animais, será teu, porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Porque ali já teve a substituição, então tinha que pagar o resgate daquele primogênito. O resgate, pois, desde a idade de 1 mês os resgatarás, será segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então não poderia ali, aquele primogênito, que os levitas estavam ali substituindo eles no serviço. Agora, aqueles de Israel, já que os levitas estavam substituindo no serviço, eles tinham que pagar o resgate. Então eu pagava o resgate segundo a avaliação do sacerdote. E ali eu resgatava o meu primogênito novamente. E a carne dele será tua, assim como o seu será teu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo, aliança perpétua, de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na tua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Amém. Veja só que bênção. Deus está dizendo aqui: eu sou a tua porção, eu sou a tua herança. Você estará satisfeito em mim. Você não procurará ter herança naquela terra. Você não terá herança naquela terra, porque eu sou sua herança. Vocês são um povo meu, de um serviço meu. Então, vocês me servirão ali. Veja que privilégio, meus irmãos, que oportunidade nós temos de servir ao Senhor, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, e a nossa cidadania não é das coisas daqui da terra, mas celestial. Então, não procureis heranças aqui na terra, mas uma herança incorruptível que está no céu, que está sendo preparada para nós, uma morada que está sendo preparada para nós. Então, que nós venhamos nesse período de peregrinação entender que nós teremos a nova Jerusalém, as regiões celestiais, uma nova morada para nós.
para podermos servir ao Senhor e chegarmos lá, estaremos satisfeitos em Deus. Nós não teremos terra no céu, não teremos terreno, nem escrituras, como em outras épocas vendiam aí escrituras no céu. Não teremos escrituras no céu, nem pedaço de terra no céu, mas teremos o nosso Deus diante de nós. E nós seremos povo dele, de propriedade exclusiva dele, diante do altar dele, glorificando a ele nas regiões celestiais. E lá terá o sumo sacerdote incorruptível, que não precisa mais apresentar sacrifício, que se compadece de nós, Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, a nossa cidadania é celestial, nossa cidadania é de propriedade exclusiva de Deus e não das coisas aqui da terra. Então buscai, Paulo vai falar isso, eu cito muitas vezes essa passagem de Paulo lá em Colossenses capítulo 3, que ele fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, olhai para as coisas lá do alto, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, nós somos aqui a porção do Senhor. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado por um alto preço, pela vida do seu Filho, que foi morto em um madeiro, mas ressuscitou, venceu a morte, para que pudesse, por meio do seu sangue, nos purificar e nos dar vida e vida eterna. Essa é nossa herança, essa é a nossa vida, é o que nós devemos buscar. E ele continua aqui no versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatutos perpétuo é este, para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Isso é o que é específico para os filhos de Arão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés: mas também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, o pastor, o líder, ele dá o seu dízimo, a 10ª parte, 10% daquilo que ele recebe, e também as suas ofertas, porque tudo vem do Senhor e tudo volta para Deus. Então, nós não temos nada, 100% é do Senhor, tudo que nós temos é do Senhor. Esse é o entendimento do povo de Deus. Atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta ao Senhor, a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor do meio delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, lhes dirás: quando oferecerdes o melhor que há nos dízimos,
o restante deste, como se fosse produto da eira e produto do lagar. Se contará aos levitas, comê-lo-eis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque é vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então é que Deus, ele está aqui deixando claro para Arão, para o povo, para nós, como nós devemos nos achegarmos a ele, como nós devemos proceder, como a nossa atitude e os nossos olhos devem estar no Senhor, nas coisas de Deus e não nas que são aqui da terra. Ele nos satisfaz. Quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele está falando dessa provisão diária de Deus para a nossa vida. O nosso sustento, ele vem de Deus, é independente do seu trabalho. Nós não podemos atrelar o sustento ao trabalho. No jardim, Deus deu ali todas as árvores para que o homem comesse dela, para que o homem se sustentasse delas. E quando Jesus foi falar sobre ansiedade, ele mostra os pardais, ele diz: assim como o Senhor dá o alimento e o provê para os pardais, assim também ele providencia para a sua vida esse sustento. Arão, ele deveria estar preocupado com as coisas do Senhor. Buscai primeiro as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e ali onde nós devemos buscar. Nosso coração deve buscar ao Senhor diariamente. Por isso a importância da leitura bíblica diária, a importância da oração, a importância da comunhão, a importância de estarmos juntos ali como igreja, celebrando os sacramentos, os meios de graças que foi instituído pelo próprio Deus para que nós possamos nos relacionar com Ele. Então buscai o Senhor de todo o seu coração, porque a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não somos mais desse mundo, mas pertencemos a um corpo, a um reino celestial. Então buscai as coisas lá do alto. Vamos viver essa vida que o Senhor nos chama para vivermos diante do seu altar. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas orações, que temos para colocar diante do Senhor todos os dias. Senhor, assim quero te agradecer, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade com nossa vida. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a tua igreja, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor guarda a sua igreja, o Senhor envia a sua igreja, o Senhor chama dentro da sua igreja homens e mulheres para que possa anunciar o teu evangelho, para que possa falar da tua palavra em lugares que ainda o evangelho não chegou, ó Pai. Mas todos nós somos chamados, vocacionados para proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Que nós venhamos a viver a tua vida em todas as esferas da nossa vida, Senhor. Na nossa família, em nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em todo lugar. Nós venhamos a exercer o nosso chamado de proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Até amanhã. E aqui amanhã nós vamos ler Números capítulo 19. Deus abençoe.